Vamos resolver o problema 4.76. O enunciado diz o seguinte: resolva o problema 4.34. Este é o problema 4.34. Ele fala o seguinte enunciado: elabore um problema que ajudará outros estudantes a entender melhor circuitos equivalentes de TVNAND. Então, ele manda resolver esse problema usando uma plataforma como PaySpice ou Multisim, que são plataformas que fazem simulação de circuito. Aqui eu vou estar usando uma plataforma em PaySpice, né, que eu uso, que é o WebTSpice. Na descrição tem um link de como fazer o download desses programas. Então vamos começar desenhando este circuito no WebTSpice. Eu vou ficar alternando entre a apresentação, o enunciado aqui no PowerPoint e o LTSpice. Está aqui o LTSpice, tá? Eu vou falando alguns comandos. O F2 ele abre essa diretiva onde nós podemos inserir os componentes. Por exemplo, voltage, ele vai me dar uma fonte de voltagem. Aqui vamos dar um F2 de novo, resistor, Ctrl R. Aqui está o R1. Para girar eu dou um comando R. Aqui eu tenho o R2. Vou girar novamente, comando R. Aqui eu tenho o F3, ok? Então, se aqui, vamos dar o F2 e a gente vai colocar coroutine, tá aqui, ó. Bom, a setinha está da esquerda para a direita, comando R ele gira e a gente coloca ela aqui, tá? Vamos dar um ESC para sair. Tá aqui o circuito. O F3, ele abre essa linha aqui, onde nós podemos conectar todos os componentes. Vamos chegar até aqui. Vamos vir até aqui. A gente sobe na fonte que está em paralelo. Bom, aqui eu preciso tomar um pouco de cuidado. Eu vou pegar o F5 e vou recortar isso aqui, tá? Olha, repara que esse resistor liga até no I1. Eu preciso vir até este ponto, conectei, até aqui e conectei. Agora a gente vai fechar aqui embaixo. As figuras estão aqui. Esse ponto, ele label net, aqui, e vou escrever A. Ele vai me dar que esse ponto é o ponto A. Aqui, label net de novo, cliquei com o botão direito, label net, e o ponto B. Agora a gente precisa clicar com o botão direito aqui e colocar o valor da fonte. O valor da fonte é 40 volts, ele enuncia aqui em cima, V igual a 40 volts. Então, é uma fonte DC, 40 volts. Aqui é uma fonte de corrente de 3 A, só vamos confirmar. O R1 vale 10, o R2 vale 40. O R1 vale 10, o R2 vale 40, o R3 vale 20. Está aqui o nosso circuito em LTSpice. Tá? O circuito é o mesmo, vamos deixar ele aqui para a gente poder sempre visualizar. Tá? O que precisamos fazer para determinar um circuito equivalente de TVNAND? Primeiramente, nós precisamos determinar qual é a resistência de TVNAND ou a tensão de TVNAND, tanto faz. Vamos calcular primeiro a tensão de TVNAND. Então, primeiro, pessoal, no caso deste circuito aqui, calcular a tensão de TVNAND, é a tensão de circuito aberto. Basta vir aqui e determinar qual é a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Para o LTSpice entender isso, a gente tem que falar para ele qual é a nossa referência. Tá? Então, de novo, eu cliquei no botão direito, label net, e aqui eu vou colocar que a minha referência está aqui. O ponto B é o ponto de referência. Tá? Preciso dar uma diretiva de comando. O que é uma diretiva de comando? A tecla S, ela dá essa diretiva de comando para a gente. Ou, também, vamos cancelar aqui, você pode clicar com o botão direito em qualquer lugar da tela, e aí nós vamos ter aqui draft, tá vendo? Draft Spice Directive, ok? Então, vou dar o S e vou colocar o comando OP. Esse comando OP, ele vai abrir, quando eu mandar ele simular, ele vai abrir uma janela gráfica para mim, e ali eu consigo falar para vocês qual é o comando que eu vou estar, qual é o parâmetro que eu vou estar medindo. É importante também que aqui eu estou usando no iOS, né? Para quem estiver usando no Windows, o ponto OP ele vai abrir somente uma tabela com os valores. É válido também. Se você quiser obter o gráfico, você tem que usar o comando .tran
e aí você dá um tempo, tipo ponto 1s, que ele vai colocar um transiente de 1 segundo, tá bom? Eu vou usar o OP, que para mim já é o suficiente, vou vir simular, repara que ele já abriu uma janela, eu vou redimensionar aqui pra gente o gráfico, aqui o nosso circuito e aqui a nossa parte gráfica. E se eu clicar quando eu voltar aqui, olha, se eu clicar no botão A, ele aparece já uma pontinha, na verdade eu nem cliquei, eu só coloquei o cursor sobre o ponto A. Ele apareceu uma ponta de prova positiva. Se eu clicar, ele vai me dar qual a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto de referência. O ponto de referência é o mesmo que o B. Vamos supor que o ponto de referência não fosse o mesmo que o B. Eu clicaria no ponto A e manteria clicado, ele vai ficar transparente, iria até o ponto B, ele ficaria com a ponta de prova negativa. Aí eu posso soltar. Esse aqui é o nosso circuito. A nossa tensão de Thevenin vale 92 volts. Okay? Essa é a nossa tensão de Thevenin. Podemos ir lá, vamos inserir a nossa tensão de Thevenin, encontramos que vale 92 volts. Agora, nós precisamos determinar qual é a nossa resistência de Thevenin. Precisamos ver como a gente faz para determinar a resistência de Thevenin. Então, dessa forma, nós conseguimos encontrar qual a tensão de Thevenin. No entanto, para determinarmos a resistência de Thevenin, se eu desconectar todas as fontes aqui, o meu circuito, o LT-Spice ele não entende, ele não vai ter nenhuma fonte para poder aplicar um valor, eu só vou ter um monte de resistores e nada eu vou conseguir encontrar, porque ele mede corrente e tensão. Nós podemos fazer uma outra brincadeira, podemos colocar uma fonte aqui, de valor conhecido, na verdade uma fonte variável. Eu vou pôr uma fonte de corrente aqui, e aí eu mando ele variar para mim a diferença de potencial, AB, em função dessa fonte que eu estou colocando aqui. Então, se a gente vier aqui, colocar essa fonte de corrente, vou dar uma girada nela, ela vai estar desse jeito. Vamos fechar. E essa fonte aqui, ela tem um valor bem específico. Eu vou chamar essa fonte com o seguinte nome. Entre chaves, eu vou colocar a fonte I e fecho as chaves. Dou OK. Ao invés agora de usar somente o ponto OP, eu vou aqui vir para a próxima linha, vou dar um new line e vou falar para ele o seguinte comando. O comando .step, então quer dizer, ele vai criar um passo de um parâmetro, tá? Esse parâmetro I, e esse I eu quero que vai de 0 até 1. Poderia mandar ele mais, mas de 0 é o suficiente. E vamos por um passo de 0.1. Tá? Então a gente vai ter 11 pontos, né? O ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7, ponto 8, ponto 9 e o ponto 1. Né? Então aqui a gente pode dar OK e ele já aparece aqui. Eu vou fechar o gráfico daqui, vou dar um novamente. Aqui está errado, não é chaves, não colchetes. Vamos tentar de novo. Agora ele abriu. Repara que ele abriu e ele já gerou para a gente a escala. Aqui. O que eu quero que ele determine agora? Eu quero que ele plota para mim a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Então está aqui, ó, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Eu vou deixar isso bem grande porque a gente vai usar bastante isso aqui agora. Ele vai de 90, ele vai subindo aqui até em torno de 120. Okay? Então o que a gente pode tirar isso aqui? Isso aqui é um gráfico de voltagem em termos da corrente. Eu só vou mudar a escala aqui um pouquinho, porque eu quero que ele apareça, vou colocar de 2 em 2, não de 3 em 3. Vocês vão ver que ele sai exatamente de 92. O intercepto aqui, ele é exatamente a nossa tensão de Thevenin. Então a gente pode calcular a tensão de Thevenin fazendo isso daqui, essa brincadeira. E essa inclinação? Quanto dá essa inclinação? A gente poderia pegar esse intervalo ΔY, vamos voltar lá para o que a gente tem aqui. Nós temos que tensão, vamos pôr só tensão, é igual a R vezes I. E R vai ser V dividido por I. Ou variação da voltagem igual a variação da corrente. Vamos voltar lá para o LT-Spice. Final,
inicial, 100 menos 92, 100 menos 92, dividido por 100 mil, por 1000 mili, que é 1 ampere, menos 0. 1 menos 0. Isso nos dá um R, que é o R de Thevenin, igual, aqui é 120, tá? Não é 100. Igual a 28. Essa é a nossa resistência de Thevenin. Então, este circuito, se eu pegar todo esse circuito que está aqui, vamos dar um print nessa tela e colar ela lá no nosso Word, no nosso PowerPoint. Então, está aqui, ó. Está o nosso circuito, e aqui esse gráfico ele é suficiente para poder determinar esses parâmetros para a gente. O que nós podemos fazer? Vamos voltar no LTSpice. Nós sabemos que a tensão de Thevenin ela é dada como por 92 volts. Vamos apagar. Essa tensão vai ser de 92 e este resistor vai ser de 28. Podemos tirar essa parte daqui, dar um OK. E esse aqui é o nosso circuito equivalente de Thevenin. A diferença de potencial aqui não precisamos nem calcular, né? Que pelo modo como foi construído, ela vale exatamente os 92 volts. Tá? Bom, poderíamos pensar numa corrente, mas a gente se trata de um circuito aberto, a corrente vai ser zero, teríamos que colocar uma carga aqui. Poderíamos fazer isso, tá? E mostrar qual a sua equivalência do circuito. Ok? Então a gente pode finalizar o problema 4.76 e lembrando que tem duas formas de fazer, só que uma delas não fornece o R de Thevenin. Então, para obter o R de Thevenin, colocamos uma fonte aqui conhecida, uma fonte de corrente. Poderíamos colocar uma fonte de tensão, só que aí eu meço a corrente através dela. E a inclinação, ela vai me dar a resistência de Thevenin e a diferença de potencial vai ser o intercepto, né? Poderíamos utilizar esse tipo de artifício para poder fazer na prática também, né? Não tem nenhum problema. Então, fica aqui essa brincadeira no LTSpice. Eu acho que seria interessante a gente começar a brincar um pouco mais com essa ferramenta. Então a gente finaliza o problema 4.76 e nos vemos no próximo.